Ô, você quer descobrir como é que você faz para criar a sua própria linha do tempo, onde você vai poder gerenciar e monitorar muito melhor os seus projetos e nunca mais deixar aquela salada acontecer, nunca mais se perder em datas, em quanto tempo você tem que terminar projeto X, Y, Z, aquela zona que ninguém sabe onde começa e muito menos onde termina? Então, deixa o play rolando que você vai descobrir como fazer o seu próprio de maneira fácil utilizando uma ferramenta gratuita para isso. Então continua acompanhando que nós vamos iniciar depois da vinheta. Solta o som. Pois é, então como você viu no começo, temos uma série de funções e automações aqui nessa planilha de linha do tempo, onde basta você informar a quantidade de dias que você tem para realizar, por exemplo, no meu caso, a descrição do meu primeiro projeto, projeto X, vamos supor que ele leve 5 dias. Ele automaticamente calcula quais são os dias que você vai ter que dedicar para o seu projeto e sempre que você for customizando, ele já vai calculando automaticamente quantos dias você tem no total para completar suas atividades. Aqui eu estou me baseando em um mês, início e fim das minhas atividades. Se eu reduzo daqui, vai para 1 e aqui eu jogo para 2, ele automaticamente também atualiza aqui na minha linha do tempo. Vamos criar o nosso do zero. Vou abrir um agora. Então, para iniciar, nós vamos começar aqui com o cabeçalho do nosso monitor principal, nome do nosso projeto. Depois disso, nós temos a duração em dias. Qual é a data de início? Qual é a data de fim? Essa é a estrutura principal da nossa planilha. O nome do meu projeto aqui eu vou deixar como projeto secreto. Duração, ele vai ser calculado automaticamente, então eu não preciso passar por enquanto. Esse daqui também eu não vou precisar passar porque a gente vai se basear na nossa estrutura de linha do tempo e o fim é a mesma coisa. Então vamos para a construção da nossa tabela de monitoramento dos nossos projetos, o acompanhamento dos nossos projetos. Aqui. ID projeto, uma descrição breve de qual é o projeto que eu tenho que fazer, qual a duração em dias. Estou reforçando aqui em dias, porque talvez você vá repassar essa planilha sua para alguém e ela tem que ser intuitiva. A pessoa tem que saber o que ela tem que inserir de informação, onde ela tem que ler, o que ela tem que observar. Quanto mais intuitivo for, quanto mais direto tiver a mensagem, mais fácil de usar fica essa planilha. Então por isso que a gente tem que colocar as descrições, qual tipo de informação nós temos naquele campo específico. Início e a data de ID do projeto é numérico. Eu vou colocar aqui sequencial. 8 tá ótimo. Qual é a descrição das atividades ou dos projetos que você vai ter que realizar neste período de tempo X? Então aqui eu vou colocar uma sequência de nomes fictícios. Para você editar os campos, se você já é familiarizado, só dá um duplo clique. Se você não é familiarizado, você pode utilizar o duplo clique para poder liberar a edição. Aí você insere a informação que você quer, ou com o teclado para cima e para baixo. No campo que eu desejo, eu pressiono a tecla F2. Pressionando o F2, somente ele já libera a edição.
Então, o que eu ver aqui, F2, vai liberar a edição desta célula em específico. Próximo, duração em dias. A duração em dias é um campo que nós teremos que incluir as informações. Então, eu vou deixar aquele liberado por enquanto. E a data de início é quando a gente vai começar o nosso projeto. E vai ter que acompanhar as atividades que estão sendo realizadas. Nesse caso, eu vou simular 1/8 de 2019. E o fim, ele tem que se basear na quantidade de dias para poder fazer esse cálculo. Então aqui eu vou começar a utilizar uma fórmula igual a minha data mais a quantidade de dias de duração do meu projeto. Embaixo é igual a fim da minha atividade superior, da minha atividade aqui de cima, mais 1. Então, um dia após o término do meu projeto, eu já dou início à minha outra atividade. Se assim tiver estruturado o seu projeto. Como ele está replicando a fórmula e pegando uma data que não existe mais 1, então nada mais 1 explicitamente tem que dar 1. Quando nós inserimos a data, ele vai começar a fazer cálculo dos dias. Então eu vou replicar esta fórmula aqui. Final. Agora tá certo, ele começou no dia 1 e termina no dia 1, porque eu não tenho dias. Assim que eu definir um dia, ele vai começar a calcular e replicar para os demais. Se aqui começa no dia 3 e termina no dia 3, mas na verdade minha atividade eu defini que vai demorar 2 dias, então tem que começar no dia 3 e acabar no dia 5. E automaticamente os demais vão sendo recalculados. Se eu vou demorar 3 dias, então dia 6 mais 3 dias, 9. Eu vou demorar 2 dias nesse projeto, atividade E, eu vou demorar 5 dias. Aqui eu vou demorar 1. Aqui eu demoro 3. E aqui eu vou demorar mais 3 dias. Você percebeu que ele foi recalculando automaticamente baseado na quantidade de dias que nós fomos incluindo. Então, vou centralizar. Lembrando que estamos trabalhando com o Google Sheets. Se você não conhece essa ferramenta, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre ele. Não deixe de visitar. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários aqui que nós te direcionamos para o vídeo correto. Então, prosseguindo. Temos as nossas atividades, a quantidade de dias que vai demorar para cada uma delas. E aqui a gente já consegue fazer os cálculos de início, fim e duração do nosso período. Dia de início é a nossa data inicial. Se é a nossa data inicial, então, nesse caso, é a nossa menor data dentre as datas que temos no início. Então, igual mínimo. Agora vamos encontrar o menor valor dentre as datas que nós temos. E o máximo é igual ao máximo das datas que nós temos aqui dentro. Não importa qual seja a data final. Se eu alterar aqui ao invés de 5 foram 7 dias, ele recalcula automaticamente mais 2 dias e já computa a minha data de início e a minha data de fim. Ah, não será em agosto, vai ser em setembro. Não tem problema, você vem aqui, altera para setembro, dia 1º, pode ser domingo ou sábado, não estou verificando isso, só dias mesmo. Início do projeto e se você quiser validar sábado, domingo e outras questões, aí você vai ter que criar algumas regras um pouquinho mais complexas, mas nada que também custe tanta energia, mas você vai precisar sim fazer algumas validações adicionais. Sabendo então que eu tenho a data de início e a data de fim, calcular a duração em dias fica muito fácil. É só eu pegar o meu último dia menos o meu primeiro dia. O total são 20
9 dias. Com retrospectiva, nós criamos aqui a nossa tabela inicial de monitoramento do projeto, duração de dias, início e fim do projeto. Deixamos vazio esses campos e começamos com a criação de ID do projeto, descrição das minhas atividades ou do meu projeto, duração em dias, que é o campo que nós utilizaremos para poder definir em quanto de esforço a gente vai precisar para cada projeto, data de início e data de fim. A data de fim ela é baseada na duração em dias mais a sua data de início desta atividade. E assim ele vai replicando para os demais. Lembrando que a sua próxima data de início se baseia na data de fim da sua atividade de cima. E esse é um resumo breve do que nós fizemos até agora. Sabendo disso, então nós vamos incluir agora as nossas datas para acompanhar e monitorar todo o nosso cronograma. Nossa data inicial será igual à minha data de início. O tamanho da minha coluna não fique tão grande, eu consigo monitorar e visualizar de maneira mais fácil, eu vou alterar a disposição do meu texto e vou colocar ele na vertical. Dessa forma eu consigo transformar a minha célula em um quadrado bem pequeno, que vai ajudar bastante na visualização das minhas células e do que eu tenho para fazer. Porém, aqui na minha fórmula, eu vou utilizar o meu dia inicial, o meu primeiro dia de início, mais 1. Aí sim eu replico a fórmula para as minhas demais células. Deixa eu redimensionar todas as minhas colunas. Vou reduzir várias aqui para ficar mais fácil. E vou adicionar mais algumas colunas. Deixa eu saber quantas vão ficar faltando. 21. Vou colocar mais 9 aqui. 3, 6, 9. Botão direito em cima das colunas selecionadas e inserir 9 à direita. Vou novamente aqui na minha última célula, que está baseada na minha data anterior. Eu somo mais um dia e vou criando passo a passo a estrutura da nossa linha do tempo. Perfumaria, deixar ele centralizado. E agora que vem a chave para que nós possamos monitorar os dias de cada uma das atividades. Aqui eu irei inserir uma fórmula que precisará de 2 validações. Não se preocupe que a gente vai fazer por partes para entender cada etapa desse processo. Então, para a gente poder validar, eu vou precisar de uma condição. A minha condição é a fórmula C. Ela vai validar: se acontecer tal regra, eu quero que você faça tal ação. Se tal regra for atendida, eu quero que você preencha com tal informação aqui na minha célula. Então, C, a expressão lógica que eu irei validar é o atendimento de 2 regras. Eu preciso que minha data que está aqui em cima, essa data aqui, 1/9, que é a minha data de início, vou ter 2 validações, então vou precisar de uma fórmula conhecida como E. Ela valida 2 ou mais expressões lógicas. Tem que atender todas as regras, todas as expressões que você inclui aqui, a
todos os termos, todas as condições que você incluir dentro dessa estrutura. Ela valida 2 ou mais expressões lógicas. Então, quando eu utilizo o e, ele tem que atender a mais de uma condição ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagina que você está saindo da sua casa, você acabou de esquecer a sua jaqueta. Aí você pede para alguém voltar e falar: você dá uma olhada lá no meu armário e pega para mim uma jaqueta que seja azul. Então você vai lá no armário e pega a jaqueta que seja azul. Vamos supor que a pessoa chega lá e olha e tem várias jaquetas. Só que você passou 2 condições. Tem que ser jaqueta e tem que ser azul. Se ela for laranja, marrom, preta, não é a jaqueta correta. Tem que atender 2 condições. Tem que ser jaqueta. Não pode ser uma camisa, não pode ser uma calça, não pode ser qualquer outra coisa. Tem que ser 2 condições. Jaqueta e a cor. É a mesma coisa que nós faremos aqui. Então, esta minha data, início aqui da linha do tempo, se ela for maior ou igual à minha data de início, perfeito, atendeu uma condição, e também minha data tem que ser menor ou igual à minha data de fim. Em resumo, esta data tem que estar dentro do período. Se ela estiver dentro do período, atendendo as 2 condições, maior ou igual ao início, menor ou igual ao fim, maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, eu quero que você faça o seguinte: inclua dentro da minha célula, que eu estou com a minha fórmula C, se essa condição for atendida, marque com um X dentro da minha célula, e vírgula, se não o valor, se não for atendido, se for falso, eu quero que você não coloque nada. Vazio. Eu abro e fecho aspas, significa vazio. Essa data ela está correta, ela atende a este critério. 1/9, ela é maior ou igual a 1/9. Nesse caso, ela é igual. Então, está atendendo a condição. 2/9 também atende essa regra. Ele é maior ou igual ao início e menor ou igual ao fim. Então, também atende a regra. Porém, antes de prosseguir, eu vou replicar essa fórmula para todos os meus demais campos aqui dentro da minha linha do tempo. Então, eu preciso tomar um certo cuidado, porque quando eu arrasto esta fórmula, quando eu replico esta fórmula para as demais células, ele vai movimentar também a posição aqui das minhas células, porém algumas devem permanecer travadas. E eu vou mostrar aqui para vocês quais devem se movimentar e quais devem permanecer travadas. Se eu movimentar essa fórmula para replicar aqui esse mesmo conteúdo para a direita, a única célula que deve se movimentar é a minha letra, é a F. Eu quero que passe da coluna F para a coluna G, para a coluna H, para a coluna I, J e assim por diante. O número 5 não deve ser movimentado. O número, aliás, não deve ser movimentado. Então eu vou travar. Sempre vou tratar da minha coluna G5, H5, I5. Mas a F deve se movimentar. Quando eu quero travar, não deixar que ela se movimente, quando eu replico isso para as demais células, eu obrigatoriamente tenho que travar os campos que não devem se movimentar, seja a linha ou a coluna. Então, 5 permanecerá fixo. No meu caso, o número da coluna, né? O F, ele vai se movimentar porque eu não estou travando. Eu só travaria se eu fizesse desta forma aqui. Não é o caso. E se eu movimentar para o lado, ele também vai movimentar as informações de início e fim. Só que início e fim, ele está fixo
aqui na minha coluna D e na minha coluna E. As únicas coisas que irão modificar é a linha. O início sempre fica na coluna D, quem muda é a linha 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, enfim, a mesma coisa. Permanece sempre aqui na coluna E, porém quem muda são as linhas, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9 e assim por diante. Sabendo disso, então a linha tem que se movimentar 6, 7, 8, 9, 10 e continuando minhas atividades até a última, mas a minha coluna tem que permanecer fixa. Então, coluna travada com cifrão atrás e a coluna E travada com cifrão atrás. Resumindo, então, voltando. Na minha data, a minha linha do tempo é verificada, ele vai comparar sempre com a data de início e a data de fim. Então, data de início e data de fim. As minhas datas da linha do tempo, elas se movimentam na horizontal. Dá para perceber que quem vai mudar na horizontal são as minhas colunas. F, G, H, I, J, K, até a coluna letra A, I. Letras A, I, aliás. Já o meu início e fim, ele se movimenta na vertical. Início na vertical e fim na vertical. E na vertical, a informação que muda é a informação de número, são as minhas linhas. Então vai virar 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Por isso que neste caso aqui, do F, eu tenho um cifrão somente atrás do meu número. Porque quem deve se movimentar é somente a letra. Ó, F, G, H, I, J. Essas são as únicas informações que são movimentadas. A linha sempre vai ser qual linha? Linha 5. Então, isso não será mudado. E para início e fim, data de início e data de fim, quem deve se movimentar são os meus números, ou seja, as linhas 6, 7, 8, 9, 10. A coluna sempre será fixa, coluna D e coluna I. Por isso que o cifrão vem atrás da letra e atrás da letra. Se você ficou com alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e replicar essa explicação que você vai ver que na segunda, terceira ou quarta vez vai ficar fácil. Mas não desanima, veja o passo a passo que você vai ver que não tem grandes dificuldades. Parece complexo, mas é um processo bem simples. É só alguns conceitos que você precisa absorver para poder ficar claro para ti. Terminei a minha fórmula, vou dar OK, ele marcou com o X. Lembra que a gente já tinha feito a validação para o dia 2? O dia 2, ele é maior do que 1 e ele é menor ou igual a 2. Então, se eu replicar esta fórmula para o lado, ele também tem que marcar com X. Vamos fazer a simulação com o nosso dia 3. Dia 3. Vou fazer uma pergunta para ele. Dia 3, você é maior ou igual a 1? Sim. 3 é maior ou igual a 1. Agora, ele tem que atender a minha segunda questão. 3, você é menor ou igual a 2? Negativo. O 3 é maior do que 2. Se ele é maior do que 2, então ele não atende à segunda regra. Se ele não atende a uma das minhas regras, então ele já não tem que marcar com X. Lembra que para que ele marque com X tem que atender as duas. Maior ou igual ao início e menor ou igual ao fim.
Vou replicar essa fórmula para o lado e adivinha o que acontece? Não vem nada. É exatamente isso que ele tem que fazer. Porém, na linha de baixo, aí sim, 3. Você é maior ou igual a 3? Sim, aqui atende a essa condição. E 3, você é menor ou igual a 5? Sim, atende essa condição. Se eu replicar essa fórmula para baixo, ele tem que marcar. É simplesmente isso que você tem que entender. Se ele atende a regra, está dentro do início e dentro do fim, dentro do período de início e fim, então ele tem que marcar com X. Caso contrário, ele deixa com um campo vazio. Replico para todo mundo. Vou replicar aqui minha fórmula também para todo mundo. Agora que eu repliquei aqui, vou replicar para todos os de baixo. E perceba que legal. Aqui você já está ganhando corpo para seguir essa mesma estrutura que nós fizemos no começo. Só que ao invés de cores, nós estamos trabalhando com o xizinho. Perceba que se eu mudar aqui a quantidade de dias por algum motivo, ao invés de 7, virou 5, veja o resultado, ele já altera. Se eu aumentar minha quantidade de dias aqui na atividade G, foi para 5, ele também já altera. Isso é muito legal. Fora só o fato de ser dinâmico, perceba que se eu também mudar aqui o meu mês, voltei para agosto. Agosto e a quantidade de dias, não importa quanto eu vou fazendo, ele já vai calculando automático. 29, foi para 30. Ah, errei. São 2 dias para atividade D. Tudo dinâmico. Perfeito? Próximo passo então. A gente já tem, nossa regra já está funcionando, ele já está preenchendo as células corretas com a quantidade de dias da nossa atividade. Ah, mas nesse caso aqui eu não queria que ele ultrapassasse. Você está falando que é um dia, então tem que começar e terminar no próprio dia. Não tem problema, se é isso que você quer, é só alterar a fórmula. Ao invés de somar o valor direto, você faz seu dia menos sua data menos 1 mais quantidade de dias. Vou replicar para os demais. Pronto. Agora, se são 2, você tem 2 dias marcados. São 3 dias marcados. 3 literalmente. Ele não conta um dia após o dia de início. Mas isso é só para você aumentar as possibilidades dentro dos caminhos que você tem para utilizar aí nas suas planilhas. Eu vou voltar à minha estrutura inicial, que era a minha data mais a quantidade de dias, e replicar para todos os meus fins. Selecionado, é só eu vir aqui na minha célula ou seleciono todo mundo, venho no balde e formatação condicional. Logicamente eu não vou fazer só para F6, eu vou fazer para todo mundo. Para selecionar toda essa turma, eu clico na minha planilha e seleciono diretamente as células que eu preciso que ele formate de tal maneira. Ok. E aqui o texto é exatamente X. Se o texto for exatamente X, então eu quero que você formate o meu fundo. Vou colocar aqui verde. E vou colocar também a minha letra da mesma cor. Verde. Pronto. A mágica acontece. Então agora ele não trabalha mais com o X, ele trabalha com a minha cor.
Onde tem minha cor, significa que ele tem um X. Só que agora a gente visualiza com o verde. Então, se eu aumento aqui a minha quantidade de dias, formatando, mudei para 1, e vai automaticamente redimensionando. Se eu mudar aqui também a minha data, comecei dia 15, virou do dia 15 até o dia 13 do 9, 15 do 8 até 13 do 9. Vou mudar para 3, vou mudar para 2, vou mudar para 6. E você vai fazendo da forma que for mais adequada para o seu cenário. Aqui, agora falta pouco, falta só a gente perfumar. Ele com uma aparência mais agradável. Lembrando que você é livre para escolher a melhor formatação para sua situação. Aqui, se eu quiser, também posso criar uma estrutura para título. Venho, seleciono meu grupo de células, eu mesclo e linha do tempo. ISO a letra, negrito, praticamente pronto. Agora você já tem sua estrutura definida. Vou alterar, não é dia 15, é dia 1º do 8. Já atualizou a sua linha do tempo. Já replicou aqui os dias que você está comprometido com cada atividade. E você tem o acompanhamento direto para saber se você está atendendo ou não a estrutura que você programou. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Não deixe de fazer os testes o mais rápido possível para que você possa já absorver esse conteúdo e utilizar sempre que necessário. É claro, se você gostou, deixe o seu curtir. Se foi útil para você, não deixe de compartilhar com seus amigos. E se você achou isso daqui uma grande ferramenta para o seu dia a dia, é lógico, siga nosso canal. Eu te espero lá. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.